Só vamos revisar. Agora, o que está acontecendo? Já que a gente fez a nossa retrospectiva, né? O ser humano ele está acostumado a aprender, a ter uma metodologia de aprendizado. Então, pensa que 300 mil anos antes de Cristo, até a prensa do Gutenberg, 1500 depois de Cristo, como é que era o processo de transferência de conhecimento? Oral, conversando, falando. É o que a gente fez ontem, tá? Até a gente foi para o slide, porque em determinado momento alguém se perdeu. Então a gente teve que ir para o suporte físico, olhar o que estava acontecendo. Mas geralmente, na sexta-feira, é só bate-papo, porque no bate-papo, enquanto vocês não estão entendendo, mas estão se esforçando para entender, a mágica acontece. Quando a gente tem a coisa no slide, a gente fica deitadão em casa, olhando tudo escrito, a gente se esforça menos. Então, ontem, vocês se esforçaram para entender. Porra, Natão, não entendi bolhufas nenhuma. Pô, tem importância, tu tentou entender, então teu cérebro fez a ginástica. Agora, a gente vai lá para a academia de musculação, tem as maquininhas, vamos dar uma olhada para ver se a gente chega. Agora a gente vai olhar para aquilo que conversamos ontem. Sentidos que a gente atribuiu à holding, tá? O que a gente está lembrando, quando falar em holding, vocês já vão saber que é uma controladora. Não tem nada a ver com aquela pejotização da propriedade. Mas, na segunda-feira, no mercado, não é para ficar brigando. Não é isso, não é aquilo. É para mentalmente vocês separarem os assuntos. Não, pô, o cara está falando daquela empresa imobiliária que ela vai ser dona de bens imóveis. Estamos falando de bens imóveis para facilitar. A gente vai ver lá na frente que as holdings patrimoniais, elas podem ser proprietárias também de bens móveis, maquinário e equipamentos da indústria, tá? Pode estar lá na holding patrimonial, mas para facilitar um pouco, vamos pensar nos bens imóveis que pertencem ao Chicão, ao dono da empresa operacional. O que está muito ligado à expressão holding? Blindagem patrimonial. Falou em holding, pensou em blindagem. Pô, desmistificamos isso, né, galera? Blindagem, proteção, distanciamento, tem a ver com empresa limitada, com empresa SA, com qualquer tipo de atividade. Deixa isso para lá. O que nos interessa na matéria? Saber fazer o planejamento tributário do imposto de renda, do ITBI, do ITCMD, do ITR, do IOF, do PIS e COFINS, e aí vai. E todo esse planejamento tributário, ele acontece num contexto de planejamento sucessório. Então, aqueles dois princípios que a governança vai nos dar, a gente vai aplicar nesse contexto de planejamento sucessório. Vamos tentar entender o porquê, tá? Então, se no conceito jurídico, holding é uma empresa dona de outras empresas, é uma empresa controladora, lá na ciência da governança corporativa, holding tem outro conceito. Holding é um instrumento, é uma ferramenta da governança corporativa para viabilizar a sucessão. E a sucessão dentro de um contexto de empresa familiar. Galera, estamos começando a colocar um monte de conceito que é um pouco estranho para a gente, contador, para a gente advogado. Então, sucessão, o que é isso? Empresa familiar. Até isso nós já vamos bater cabeça. Olha que interessante. Fazer uma pergunta para vocês. Olha só. Existe uma empresa chamada Toyota. Pô, sou fãzaço dessa empresa, tá? Estudo ela, acompanho, sou fã das carangas, enfim. A empresa Toyota, ela pertence, foi fundada, melhor dizendo, pela família Toyoda, com D, tá? D de dado, tem essa diferencinha. A família Toyoda, lá em 2010, o livro está perdido aí, depois eu mostro para vocês, se der. O livro foi publicado em 2010, falava lá da virada de década de 90 para o ano 2000, e a família Toyoda tinha
2% das ações do grupo Toyota. 2%. Pergunto, a empresa Toyota é uma empresa familiar? Já avisando que tem uma baita pegadinha aí. José balançou a cabeça. Pô, não é familiar, só tem 2%. Esse critério que tu usou, que é o comum, né? É o que a maioria das pessoas usam. É o critério bem objetivo. Pô, só tem 2%, mas olha que interessante, na empresa Toyota, mesmo com 2%, quando a família Toyota teve a ideia, e aí a história é bem bacana, de montar uma planta aqui na Argentina, né, que Toyota tem uma fábrica na Argentina, quando a família deu essa ideia, os outros 98% ficaram tudo de orelha em pé. Opa, família falou o quê? Ah, não, se a família falou é coisa importante. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Ah, era legal, vamos botar. Então, assim, dentro do critério objetivo de percentual do controle, pô, já está certo. Mas tem um outro critério que é bem sutil, que é o critério da influência. Qual é a influência que a família exerce na estrutura de gestão e na estrutura de governança? Então, mesmo tendo 2% do controle objetivo do pacote acionário, a empresa Toyota é um grande exemplo de empresa familiar. Por quê? Porque os valores da família estão intrinsecamente espalhados dentro da empresa e vice-versa. E quando eu falo os valores, são os valores legais, bacanas, e os valores que não são tão legais assim, tá? A gente chama isso de elementos de familiaridade. Legal pra caramba. As maiores empresas do mundo são ou tiveram origem familiar. Tá, galera? Então, podemos tirar aquele preconceito, né? Putz, empresa familiar, que bagunça. Então, vocês conhecem uma empresa chamada Lockheed? Essa Lockheed eu não conheço, não. É uma empresa familiar que fornece os caças F-35 para o exército americano. Olha que loucura, né? Pô, uma empresa familiar. Imagina que no almoço de domingo, e cara, família é família, irmão. Só muda o endereço. No almoço de domingo, tá lá o patriarca enchendo a cara com o moleque. Pô, as duplicatas do míssil não foram descontadas, pai. Que papo é esse? O F-35, conversa de gente grande, mas então tudo acaba numa mesa de macarronada, tá, galera? Até a segurança do mundo. Empresa familiar, bem interessante. Então, entendido ou relembrado, né, essa característica da empresa familiar, vamos tentar contextualizar esse papo de sucessão, tá? Então, primeiro assunto. Tem um cara chamado John Davis. John Davis é professor da Universidade de Harvard. Se é de Harvard, deve ser bom pra caramba, porque é Harvard, Princeton, Kellogg, essas universidades aí, gringa, tudo chique, deve ser bom. Pô, no caso aqui, bem interessante mesmo, tá? Ajuda a gente a entender um monte de coisinha. Primeiro ponto que esse professor ele vai nos dizer: falar de sucessão em empresas familiares. O que são empresas familiares? São empresas que recebem a influência das famílias que a controlam. É o teste supremo dessas empresas familiares. Eu só queria te perguntar, você falou, eu achei que existia algum outro tipo de critério para ser uma empresa familiar. Você estava citando o caso da Toyota, certo? Por quê? Assim, eu invisto no mercado de ações e eu tenho ações do Banco Itaú. A minha mãe, minha irmã, meu pai têm ações do Itaú, mas o Itaú não é uma empresa familiar. Claro que é. Ou tu acha que o conselho de administração não recebe influência da família que a controla? Claro que é, cara. Inclusive, nesse caso aí, é público, né? Eu posso falar. Eu, quando era membro do CARF, julguei o processo de incidência de juros sobre capital próprio nas holdings da família, distribuindo lucro. E aí? A decisão de distribuir lucro não é uma decisão familiar? Não se engana. A Petrobras não é uma empresa familiar? Não sofreu influência de um monte de família? Então, sim, tá? As instituições governamentais não são instituições familiares?
Poder Judiciário, Poder Legislativo. Vocês não conhecem, por acaso, aí, famílias e famílias que estão há anos no poder, no Senado? É o mesmo fenômeno, mesmo, exatamente igual. Então, em resumo, empresa familiar não significa empresa que tem o filho, a mãe, o pai e a sogra trabalhando lá. São empresas que têm influência de uma família sobre aquela empresa. É isso aí. Pelo menos o conceito da governança corporativa, uma ciência específica que, enfim, está estudando esse tipo de assunto, é o conceito que eles trazem. Eu tinha um conceito totalmente diferente, meu Deus. Eu achava empresa professor, familiar. Porque eu acredito que a confusão esteja sendo feita, porque o que a gente. Porque o senhor está falando sobre a governança corporativa. Então, é uma coisa. A governança corporativa é quando famílias interferem, causam influência em decisões de empresa, seja ela estatal, para o público, qualquer coisa, né? Isso é uma coisa. Agora, a empresa familiar que a gente costuma ver no escritório de contabilidade, é aquela que a pessoa tem uma empresa, o filho é gerente do financeiro e não sei o quê, mas aí é uma estrutura da empresa. São coisas diferentes, é isso? Claro que são coisas, claro que são coisas diferentes, mas não são coisas excludentes. Pô, depois, se der, eu passo para vocês o meu livrinho, tá? Que ele deixa esse ponto bem claro. O que é essa empresa familiar moderna? O que eu estou dizendo? Não restringam o conceito de empresa familiar àquela empresa que o pai está no caixa e o filho está servindo as mesas, tá? Então, existem empresas extremamente familiares que nenhum membro da família trabalha na empresa. Mas eles são acionistas. Pô, são os caras que detêm o comando da empresa. E essa empresa, ela vai ser orientada conforme os interesses dos acionistas. Ou no conselho da empresa, aí depende do tamanho da estrutura, tá? Pode ser empresas menores, vamos ficar empresas que são mais do nosso dia a dia. Empresas sem conselho formalizado, né? Conselho de administração, geralmente são essas. Então, o que acontece? Juridicamente, o conceito de sucessão é uma transferência. Suceder alguma coisa, então um filho sucede a um pai. Ele está recebendo um patrimônio. Um sócio sucede à empresa. Era a dívida da empresa, o sócio sucedeu, foi transferida essa dívida, ok? Então, sucessão, juridicamente, tem o significado de transferência. Esse é fácil. Na governança, não significa transferência. Então, se a gente está acostumado a escutar que sucessão é a passagem do bastão, né? Passagem da propriedade, não é apenas isso. O trabalho de sucessão que a gente vai fazer vai ser uma tentativa de viabilizar a convivência entre distintas gerações. Tá? Então, é isso que no frigir dos ovos, falar de holding é falar disso. Renato, define em uma frase. Trabalhar com holding é fazer com que o neto, o pai e o avô não se matem dentro da empresa. É isso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender para poder viabilizar a convivência entre as gerações é entender quais são as gerações que estão envolvidas.